Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar mais uma escritura da designação do Vem e Segue com vocês. Muito obrigado pela participação de vocês aqui nos comentários que vocês fizeram aqui a respeito de ontem. A mensagem, eu compartilhei uma história de amor aqui, vocês gostaram bastante. E hoje eu vou continuar compartilhando uma história de amor. Mas hoje está aqui em Gênesis capítulo 29, que é a história de quando Jacó ele conhece Raquel, uma história de amor aí, né? Então hoje eu vou compartilhar essa história aqui com vocês. Quero avisar aqui que tá final de semana, né? Carnaval aí, o vizinho ele tá com som alto, às vezes ele aumenta muito, às vezes ele abaixa aí. Então se vocês ouviram alguma música aí, preste mais atenção na minha voz, tá bom? Na mensagem do que a música ao redor aí, tá bom? Então eu sempre gosto de compartilhar isso, porque também essa mensagem ela vai para Rádio Sud ali, né? Agora é Rádio Exaltação o nome da rádio, tá bom? Vai para o Instagram ali, a Luz das Escrituras. E alguém pode pensar que tô colocando música de fundo aí, que não é da igreja ou coisa assim. E não é nada disso, tá bom? O ambiente não é controlado e aí tem o som do vizinho aí, tá bom? Vamos lá para o compartilhamento da escritura dessa semana. Eu vou compartilhar Gênesis capítulo 29, começando pelo versículo 4 em diante aqui. Eu quero explicar antes aqui o que é uma licença poética, tá bom? Licença poética é um direito de quem está fazendo, por exemplo, uma novela, escrevendo um roteiro, acrescentar coisas ao texto que não está no texto. Por exemplo, essas novelas bíblicas que nós vemos, tem muitas histórias e personagens que não estão dentro da Bíblia, que é para acrescentar, para dramatizar, para fazer um romance maior ali. Então coloca um adversário, alguém ali para disputar a mulher do outro. Então eles colocam essas coisas para fazer a novela ficar maior, né? Então nada contra isso, realmente é muito bom assistir novelas bíblicas, né? Inclusive muitas pessoas assistem e depois vão lá no texto das escrituras para comparar, para ver, né? E com a imagem em mente do que passou acabam aprendendo muito mais. Mas muito que é passado na novela ali é dramatização, é por conta da licença poética, eles acrescentam muitas coisas. Então realmente é bom a pessoa ir lá e ler no texto para ver como tá bom? Então só essa dica aí. Por exemplo, eu vou compartilhar hoje com vocês aqui essa história de amor aqui, Jacó com Raquel, e eu vou dar uma dramatizada aqui, tá bom? Eu vou usar a licença poética, depois eu vou explicando o que significa o versículo aqui, tá bom? Na íntegra, mas eu vou dar uma dramatizada aqui, tá bom? Então vamos lá. Gênesis capítulo 29 aqui, se eu tivesse com a licença poética para compartilhar esse capítulo aqui, esse romance aqui de Jacó com Raquel. Bom, nós sabemos que Isaac, ele pediu para Jacó ir até Harã, né, na Mesopotâmia ali, para pegar uma esposa, para adquirir uma esposa que fosse da parentela ali. Ele não queria uma esposa que fosse ali da parte ali dos cananeus, né? Ele não queria cananitas ali. Então ele pede para Jacó ir. Bom, antes dele pedir ali, também a mãe, né, a esposa de Isaac, a Rebeca, orientou Jacó dizendo que ele deveria ficar um tempo lá em Harã, porque a raiva do irmão dele, por conta lá do guisado de lentilha, de ter perdido a primogenitura, ele estava com raiva, né? Ele planejava matar o irmão, então era para ele ir também para Harã, não somente para conseguir uma esposa, mas para ficar um certo tempo lá, tá bom? Isso explica também, porque o seguinte, é no mesmo lugar onde Rebeca morava antigamente, né? O servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac e foi até lá, esse lugar, até Harã, né? Chegou perto de um poço ali e a Rebeca na época, né, estava pegando água do poço ali e deu para os camelos, tudo. Nós conhecemos a história que nós compartilhamos ontem, tá bom? Essa semana que passou aqui. Então tem toda essa história aí. Bom, continuando aqui a mensagem, se fosse para mim dramatizar aqui, né, nós vemos que a história de Jacó, quando ele vai buscar uma esposa ali, também ele chega perto de um poço que tem alguns homens ali. Então, como na escritura lá não fala o nome do poço que Rebeca estava, e também nesse aqui não fala o nome do poço, eu poderia colocar uma licença poética aqui e dizer assim:
eu mudaria, até mesmo se tivesse o nome do poço ali, eu poderia mudar o nome do poço, falar, é o poço do amor, né? Porque Isaac obteve uma esposa dali, Rebeca foi encontrada nesse poço, e agora Raquel também e Jacó vão se apaixonar aí nesse poço aí também. Então era o poço de amor. Se eu fosse dono de uma religião ali, eu até faria uma campanha, né? Olhem aqui a água do poço do amor, né? Dessa água aqui, ó, quem se encontrou nesse poço aqui, bebeu dessa água aqui, teve 2 casamentos bíblicos aí, né? Teve Rebeca e Isaac, e também Jacó e Raquel, né? Que vai ser futuros esposos ali, vão se casar também. Então a campanha aí, venham para a igreja aqui que eu vou molhar vocês aqui com a água do amor aqui, né? Dava para fazer uma campanha ali. Então na licença poética eu poderia usar esse poço aqui como um local realmente de encontro, né? Onde saía casamento, tá bom? Mas nós sabemos aqui que não é o mesmo poço, porque esse poço aqui, ele tinha uma pedra, né, que era colocada na boca ali. No outro poço, quando veio o servo de Labão, não é mencionado nenhuma pedra ali, tá bom? Então, possivelmente não é o mesmo poço. Então, o que acontece aqui? Ele chega lá, Jacó, e ele vem, como ele tinha que ficar um tempo, ele não traz um dote, né? Ele não traz um dote para pagar o dote para casar com a moça ali. Isso porque na época ali na tradição, se a pessoa não tivesse um dote, que não é o caso de Jacó, ele poderia ter trazido ali, né? Mas acredito que ele quis ser autossuficiente, o pai dele pediu para ele ser autossuficiente, então ele veio sem nada. Era para ele trabalhar e conseguir a esposa. Então na época ali, se você não tinha um dote, você pagava com o trabalho de suas próprias mãos, você servia ali, né, a pessoa por um período ali de 3, 4 anos, o que era o suficiente como um dote ali para ter uma esposa, tá bom? Mas a gente vai assistir aqui na mensagem que ele vai pagar 7 anos, né, e ainda vai achar pouco, porque ele acha a Raquel linda, né? Ele se apaixonou por Raquel. E aqui é o encontro, o primeiro encontro dos dois é nesse poço aqui, tá bom? Vamos lá. O versículo 4 em diante aqui, Jacó ele chega até o poço e diz assim aos homens que estavam no poço: meus irmãos, de onde sois? E eles disseram: somos de Harã. E ele disse: conhece Labão, filho de Naor? Né? E aí eles disseram: conhecemos. Quando Jacó diz aqui, né? Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Né? Na verdade, Labão ele é neto de Naor, né? É que na antiguidade eles não usavam esse tipo de parentesco aí, vô, bisavô, neto, sobrinho, né? Não usava esse tipo se era da mesma família ali, era filho, tá bom? Então aqui tem essa explicação aqui, tá bom? Então eles falaram: conhecemos. E aí eles disseram no versículo 6, Jacó perguntou então sobre Labão, né? No versículo 6, ele vai bem? Né? E eles disseram: está bem, eis aqui a filha dele, Raquel, que vem com as ovelhas, né? Ele falou: a filha dele tá vindo aí com as ovelhas ali, a Raquel, né? Ela era pastora de ovelha ali, né? Uma profissão que era dos homens, mas possivelmente ali Labão, eu acho que ele não tinha um filho homem, ou se tivesse, eu acho que era muito pequenininho, né? Não dava para cuidar das ovelhas. Então a Raquel fazia esse papel aí de pastora, tá bom? Falou: olha lá, ela tá chegando aí, a filha dele, né? A Raquel, né? Então para a boca do poço ali. Aqui quando Jacó ele fala, né? Ele está bem, né? No hebraico traduzido é shalom, né? Shalom hoje em dia, na língua, se nós formos usar hoje em dia no Oriente Médio, significa oi, tchau, né? Significa mais para cumprimentar, shalom, né? Ah, está bem, tudo bem com você? Mas no hebraico bíblico ele tem um profundo significado. Significava mais ainda se a pessoa estava bem, se a pessoa estava completa, tem todo esse significado. Nós podemos ver em João 14, quando Jesus Cristo ele diz, né? A minha paz vos dou, ele fala o meu shalom, né? A minha paz vos dou, mas não como o mundo a dá, né? É a paz de Cristo. Shalom significa paz, tá bom? Só que é uma paz que não que signifique que não... É mais do que não ter guerra. É a pessoa se sentir completo, feliz, tá bom? Tem uma escritura, inclusive, que foi traduzida de uma maneira errada. É essa aqui, deixa eu compartilhar com vocês rapidinho. Ó. Isaías capítulo 9, versículo 6, quando menciona aqui dizendo: o príncipe da paz, né? Na verdade, a paz aqui é shalom, né? Então, a shalom,
a raiz da palavra shalom mesmo significa paz. Então por isso que Jacó pergunta, né, vai tudo em paz com ele? Tem todo esse significado profundo que eu estou compartilhando aqui, tá bom? E aqui quando eu falo que foi traduzido errado é porque foi escrito aqui príncipe da paz, quando na verdade na tradução do hebraico aqui original seria ministro da paz, tá bom? Então Cristo ele é o ministro da paz. Só compartilhando aí com vocês rapidinho sobre o significado shalom aqui quando ele pergunta, né? Então, se eu tivesse dramatizando aqui, escrevendo a novela, nessa hora aqui que os pastores falaram aqui, né? Olha lá, a Raquel tá vindo, é a filha de Labão. Olha só o que Jacó ele fala no versículo 7. E disse-lhe, eis que ainda é pleno dia, não é hora de ajuntar o gado, né, e dar de beber e apacentar as ovelhas, né? Ele fala para os homens que estavam ali, olha, por que vocês não vão apacentar? Dá água logo de beber e vai logo apacentar, né? Se eu estivesse usando uma licença poética aqui, eu diria assim, olha, Jacó ele viu que Raquel estava vindo, que ela era linda, né? Eles se olharam ali, né? Ele já se apaixonou logo, e aí para se livrar dos homens que estavam ali no poço, ele falou, olha, não é pleno dia, dá água logo de beber, porque vocês não estão apacentando esse gado ainda, querendo ficar sozinho ali com Raquel, né? Daria para usar uma licença poética aqui. Mas o versículo aqui, o que ele quer dizer é que Jacó ele está dando um conselho, porque de como apacentar o gado, né? Já era para ter dado água, já é pleno dia, já vocês ainda não deram água aqui, já era para ele estar apacentando. Por quê? Isso mostra que ele tinha experiência com gado, né? Que ele exercia essa profissão, né? Além de ter um talento ali na culinária, né? Jacó também ele apacentava o gado, então ele sabia, por isso que ele está falando com os homens ali, porque vocês não deram água ainda, é pleno dia, então mostra ali que o tipo de serviço que ele sabia fazer. E isso é muito importante, porque ele vai servir Labão, pagar o dote com esse tipo de serviço, né? Ajudando no gado ali. Então a gente vai ver que ele tem muita experiência com isso, tá bom? Mas se eu estivesse usando a licença poética, eu ia dizer que ele queria se livrar dos homens ali para ficar sozinho com Raquel. Tá bom? Então só estou explicando aqui um pouquinho sobre a licença poética aqui. Tá bom? Então foi no versículo 7, né, que eu compartilhei. E aí o que acontece aqui no versículo 8, né? E eles disseram, né? Por que eles não estavam apacentando, dando pasto ainda para o gado, para as ovelhas? Eles disseram, não podemos, até que todos os rebanhos se juntem e removamos a pedra sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Então tinha essa pedra sobre o poço que impedia, né? Era uma pedra pesada, tinha que ter outras pessoas para empurrar essa pedra ali, para depois dar de beber e ir apacentar ali as ovelhas, né? Dar pasto para as ovelhas ali. Enquanto ele ainda falava, chegou então Raquel com as suas ovelhas do pai, né? Que ela era pastora. E aí, o que acontece aqui no versículo 10? E aconteceu que quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou a Jacó, e Jacó chegou e removeu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, né? As ovelhas que estavam ali com Raquel. Então olha que homem prestativo, né? Chegou uma moça bonita ali, ele já sabia que era da parentela, então ele focou ali no propósito dele, é essa aqui mesmo, né? Bonita, ela já prestativo o menino, né? Tirou água ali e deu ali para as ovelhas ali que estavam com Raquel, né? Olha só que menino prestativo, né? Bom, se eu tivesse usando uma licença poética aqui, o que eu estaria, como eu dramatizaria isso aqui, né? A Raquel tá chegando ali, vocês estão aqui, vocês não querem sair daqui por causa que ainda falta beber, eu vou tirar essa pedra sozinho, né? E já pegava aquela pedra, saía arrastando ali, pegava um pedaço de pau e arrastando aquela pedra ali para mostrar para a moça ali que eu era forte ou coisa assim, né? Então daria para fazer uma dramatização. Eu nem sei como é que tá na novela, como eles encenaram aí. Tem uma moça aí que eu sempre chamo ela de filha, a Yara, né? Ela sempre coloca aí eu compartilho a mensagem e ela pega as cenas da novela Gênesis e coloca a parte que eu compartilhei aí, né, para ajudar no nosso estudo. E é muito legal ver
o versículo compartilhado com a cena da novela. Eu não assisti a novela, vamos ver se amanhã ela já pega e coloca a cena da novela aí para mim dar uma assistida também, né? Bem legal. Esses grupos de estudo no WhatsApp do Vem Segue é muito legal por causa disso. Muitas das pessoas põem outras informações e nós acabamos aprendendo mais, tá bom? Mas veja que menino prestativo esse Jacó, né? Foi lá e deu água de beber a todo o rebanho de Jacó, que estava ali com Raquel, né? Então vamos lá, continuando o versículo 11 também eu ia dar uma dramatizada boa aqui, né? Usar uma licença poética aqui, olha o que diz o versículo 11. E Jacó beijou Raquel e levantou a sua voz e chorou. Com a licença poética aqui, eu diria que ele deu aquele beijo apaixonado e começou a chorar, dizendo, nossa, eu te amo desde essa primeira vez aqui. E aquele olhar, aquela coisa ali, né? Mas na verdade aqui, né, o que o versículo está dizendo aqui, quando ele beijou, não é um beijo na boca, tá bom? É um beijo de parentes. Como ele sabia que ele era parente dela, ele se aproximou e beijou ela e chorou, porque ele encontrou uma parente ali. Esse é o sentido da escritura ali, mas eu não sei como que tá na novela aí, né? Vamos ver se amanhã alguém coloca aí, eu consigo ver. Bom, mas tem toda essas coisas aqui, né? Dá para dramatizar. Quem tá escrevendo a novela aí dá uma dramatização. Essa parte de beijar também, né? Nessa parte aqui no Velho Testamento, era somente entre parentes. Eles não saíam se beijando todo mundo, né? Era só quem era parente. Então por isso Jacó, ele beijou ali Raquel, tá bom? No Novo Testamento a gente vai ver muito isso sobre beijo, né? Que as pessoas se cumprimentavam ali. Por exemplo, vou pegar dois versículos aqui que eu separei, ó. 1 Tessalonicenses 5:25, e diz assim, ó: saudai todos os irmãos com ósculo santo. Ósculos, né, no Novo Testamento é beijo, né? Então era para saudar com beijo, era homem beijando homem ali no rosto ali, né? Então era assim, né? Eu não sei se era na mão, no rosto, mas era um ósculo santo, era no rosto, né? Nós podemos ver que Judas, né, para atrair Jesus Cristo, ele dá um beijo no rosto ali, ele é um ósculo, aquilo é o ósculo, tá bom? Então, aqui outro versículo aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos, todos os santos vos saudam. Então era para todo mundo saudar uns aos outros com ósculos santos, com um beijo ali no rosto, né? Aqui em São Paulo nós temos essa tradição, tá bom? Muitos se cumprimentam ali com um beijo no rosto, né? Pessoas que são da igreja mesmo ainda tem essa prática, faz isso. Tem famílias que não gostam, mas a maioria das pessoas se cumprimentam dessa maneira, com um beijo no rosto. É uma tradição aqui em São Paulo, tá bom? Então alguns países, talvez países não são, outros estados também às vezes não são, mas aqui em São Paulo é bem comum isso acontecer, né? Tá bom? E também clínicas de recuperação ali de pessoas com dependentes químicos, eles têm essa tradição também, eles se cumprimentam assim como era no Novo Testamento ali, homem com homem se cumprimenta com um beijo no rosto também, tá bom? Então é assim que funciona aqui também nas clínicas, né? Eu não sei como é que é em outros lugares, mas vamos lá para continuar aqui. Era esse tipo de beijo aqui que estava falando, tá bom? Versículo 12, para finalizar aqui, ó. Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, que era filho de Rebeca. E então ela correu e anunciou a seu pai. Pela licença poética aqui, eu diria que a moça ficou animada, né? Que tomou um beijo do homem ali, correu ali para avisar para o pai: olha pai, tem alguém interessado em mim, dessa vez você vai ganhar um dote aí. Talvez ia falar alguma coisa. Labão, né? A gente vai estudar essa semana que ele era muito ganancioso e trapaceiro, né? A gente vai ver sobre isso essa semana aqui, tá bom? Mas literalmente a escritura aqui, né, ela ficou muito feliz porque era um parente, né? Então ela correu e foi avisar ali, né? Mas eu acredito que eles se amaram ali desde esse primeiro encontro, né? Que houve esse interesse. Aliás, Jacó já veio com esse interesse, né? Ele veio para sair de perto do irmão dele, para passar a raiva, e também ele veio ali para encontrar uma esposa, né? E Raquel ela muito bonita, como nós vamos estudar no estudo dessa semana aqui, tá bom? Então é essa a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, né? Como Jacó ele era prestativo, ajudava as pessoas, que nós possamos ser prestativos e atenciosos com todas as pessoas, dar atenção, né? Não tem a tradição aí em todo lugar, mas
pode cumprimentar as pessoas, ser educado, dar um bom dia caloroso. Hoje em dia com a pandemia, né, a gente com máscara aí tem gente que não vai gostar de ser abraçado ou coisa assim, mas a gente pode ser muito receptivo, principalmente na igreja ali, com pessoas que estão visitando e entre nós mesmos, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.